isso que nós estamos aqui, né? Eu e você só estamos aqui por causa da bondade de Deus. Isso significa que Ele cuidou de cada um de nós, nos guardou, né, nesse dia, nos deu livramentos, e é por isso que nós estamos aqui. Queridos, eu quero nessa noite trazer ao conhecimento da igreja sobre o texto que lemos. Nós poderíamos dar títulos a essa mensagem. No entanto, eu quero trazer uma mensagem expositiva do texto, mas poderíamos dizer, dar um tema dizendo o seguinte: primeiro, dependência total de Deus. O texto que nós lemos, Israel estava vivendo um momento bastante difícil. Ou poderíamos dizer, vencendo os problemas da vida. Na nossa caminhada, nós deparamos com situações, de várias situações que nos levam ao extremo. Mas nós aprendemos aqui nesse texto que quando nós reconhecemos a Deus como o único Deus, quando nós clamamos a Ele e depositamos sobre Ele a nossa confiança, Deus age, nos trazendo a resposta, nos trazendo a solução daquele problema, daquela situação, e às vezes de uma forma estranha que nós nem compreendemos. O profeta Isaías, no capítulo 28, o versículo 21, ele usa essa expressão. Ele fala que Deus ele age de uma forma estranha. Que Deus ele age com atos estranhos. Mas Deus faz isso de forma que o homem não compreende. Mas não é para compreender mesmo. É a forma de Deus agir, trazendo solução, trazendo livramento. O profeta Samuel, talvez se eu e você vivêssemos na época do profeta Samuel, nós até escandalizaríamos com Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus, todos conhecemos a história dele, foi um milagre, foi fruto de oração de uma mulher que não podia dar à luz, e ela clamou ao Senhor porque ela queria um filho, e Deus então fez com que ela concebesse, e ela deu à luz ao menino chamado, que o chamou de Samuel, esse grande homem, esse grande profeta. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos diz que aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar a igreja de Deus. Olhando para a família de Samuel, para os filhos deles, nós escandalizaríamos. Os filhos de Samuel, eles agiam de forma a escandalizar o ministério de Samuel. Mas Deus, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele usava o profeta para julgar o povo de Israel, para colocar aquela nação no trilho correto. E muitas
das vezes Deus fazia isso até permitindo que Israel vivesse situações extremas. No texto em questão, que nós vamos analisar, o versículo 3, Samuel, ele diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração e servi só a Ele. Sirvam só ao Senhor. E o que vai acontecer se vocês fizerem isso? Ele diz assim: e vos livrará das mãos dos filisteus. Israel estava sofrendo uma ameaça. Quando Israel saiu do Egito, Deus realizou grandes maravilhas diante dos olhos daquele povo. Deus fez coisas acontecerem ali que eles nunca tinham visto. E Deus realizou aquelas obras quando enviou as pragas sobre o Egito. E eles puderam contemplar todos aqueles acontecimentos, mas eles mesmos foram livres de todas aquelas pragas. Nada do que caiu sobre toda a terra do Egito atingiu aquele local onde Israel habitava. Só por essa questão, eles já precisavam compreender que um milagre extraordinário estava acontecendo ali. Imagine uma terra inteira em volta sendo atormentadas com aquelas pragas que foram enviadas, mas apenas o arraial deles, aquele local onde eles estavam, não foram afetados. E Deus fez uma promessa para aquele povo ali, dizendo: se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu serei com vocês, eu guardarei vocês, eu darei livramento a vocês, ninguém poderá resistir a vocês. Ou seja, fiquem tranquilos que nada de mal vou permitir que aconteça a vocês. E nós conhecemos a história daquela trajetória, tudo o que aconteceu com aquele povo, e Deus foi abençoando a estadia deles no deserto. Deus guardou eles no deserto, Deus forneceu alimento para eles no deserto, Deus deu livramentos a eles no deserto. Mas sabe o que aquele povo fizeram? Não guardaram os mandamentos do Senhor. E quando eles faziam isso, eles então podiam sentir que Deus retirava de sobre eles a sua graça. O que eu quero trazer para os nossos dias, a respeito desse texto, veja bem, irmãos, o profeta Samuel disse para aquelas pessoas: se vocês se converterem de todo o vosso coração, se vocês abandonarem os falsos deuses, se vocês deixarem para trás, não é? Estas coisas que têm afetado o relacionamento de vocês com Deus, então Ele vos dará o livramento.